Bom dia para todos, espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao segundo dia do nosso evento, dos 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie. Tem sido uma série de mesas incríveis e hoje estamos aqui para mais uma mesa e o tema dela é Grande Reportagem. Para participar dessa mesa e para discutir esse assunto tão legal, tão importante, tão procurado por nossos alunos, chamamos aqui 3 antigos alunos do nosso curso. Eu vou apresentá-los aqui rapidamente para vocês. Eles são a Mariana Ferrari, o Fred Linardi e o João Batista Júnior. E eu vou ler rapidamente aqui para vocês um breve currículo deles, que vocês também podem encontrar no nosso site oficial do evento. A Mariana Ferrari é repórter da Isto É, escreve também para Ponte Jornalismo desde dezembro de 2018. Passou pela redação da Rádio Jovem Pan, em São Paulo, possui reportagens publicadas no Yahoo, The Intercept, El País e Le Monde Diplomatique. É coautora do livro Mestres da Reportagem, que perfila grandes nomes do jornalismo brasileiro. Também estamos aqui com o Fred Linardi, graduado aqui em 2005, comigo, por sinal. Ele é sócio da editora Biografias e Profecias, é doutorando em escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul, é professor em oficinas de escrita criativa, especializou-se em jornalismo literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, que foi em 2007, ganhou o Prêmio Literário Cidade de Manaus na categoria de jornalismo literário, foi contemplado no concurso de contos Josué Guimarães e recebeu menção honrosa no concurso de contos Paulo Leminski. E também estamos aqui com o João Batista Júnior, que se graduou em 2007, é repórter da revista Piauí, cursou Publishing em Yale, nos Estados Unidos, e fez pós-graduação em jornalismo econômico na PUC de São Paulo. Ingressou na Editora Abril como estagiário da revista Manequim e por 13 anos foi repórter das revistas Veja e Veja São Paulo. Eu agradeço já a presença de vocês. Também queria agradecer a presença da outra mediadora dessa mesa, a professora Patrícia Paixão, que todos vocês conhecem. Eu vou abrir e fechar essa mesa, enquanto a Patrícia será responsável a fazer a mediação relacionada às perguntas que vocês enviarão aqui nos comentários. Já desde agora, gostaria de pedir para vocês que vocês mandem perguntas para os nossos palestrantes, porque eles estão aqui também para interagir com vocês. Cada um deles vai fazer uma fala de mais ou menos entre 12 e 15 minutos, e agora eu passo a bola para eles. Mariana Ferrari vai ser a primeira. Agradeço a presença. Mari, é tudo seu. Obrigada a vocês primeiro pelo convite. Voltar aqui para o Mackenzie depois de pouco tempo de formada é uma honra. E antes de mais nada, eu acho que eu queria começar lendo um texto que fala, ele é pequenininho, curtinho, que fala muito sobre o que eu queria trazer no quesito grande reportagem, né? Quando eu era criança, normalmente me perguntavam, Mariana do quê? E eu respondia, Maria, mãe de Jesus, e Ana, mãe de Maria. E era assim que eu tentava explicar a origem do meu nome aos meus colegas de infância. Ao longo do tempo, fui desacreditando em histórias de gênios humanos. Passei a me encontrar em histórias e, depois de tanto explicar minha origem por meio de uma pessoa considerada quase que sobrenatural, passei a enxergar a humanidade em tudo. Não havia mais sentido ver a minha existência atrelada a outra. Porque então eu deveria encontrar pessoas ao invés de ser encontrada. Passei então a transformar meu olhar em atenção, a escutar com calma, sem pressa. Cada garrancho no meu bloco de notas era de suma importância. Cada linha significava história. Hoje eu me apresento só como Mariana. Não explico a origem do meu nome. Quando eu sento para escutar o outro, não me interessa superpoderes. Me interessa a história, a humanidade e ponto.
Eu acho que isso daqui resume um pouquinho sobre o que eu encaro como grande reportagem, que é aqui a nossa mesa. É, eu acho que começando um pouco no que diz respeito ao texto, à empatia, tem algumas coisinhas que eu acho que a gente precisa acabar quando o jornalista se propõe a fazer uma grande reportagem, né? É, primeiro que jornalista, quando sai para ir à rua ou sai para escutar alguém, se coloca muito como um super-herói, como um salvador da pátria, ou dono de uma voz, né? Tipo, estou dando voz a alguém. E a partir do momento que você senta para escutar a história do outro, já com essa premissa de que estou ali fazendo o melhor para aquela pessoa, ou estou dando vida a ela, a gente já corta a primeira questão, que é a empatia, né? Se você se coloca nesse lugar, você não consegue exercer a empatia sobre o outro. E quando você não exerce a empatia, eu acho que fica quase que impossível uma grande reportagem sair e acontecer. Então, eu acho que essas regrinhas precisam ser quebradas antes de mais nada, e o jornalista precisa sempre se colocar lá como não só como um observador, mas como um intérprete, né? A gente sabe que tem muito essa questão da ai, o que eu vou fazer ali naquela hora, ou eu preciso contar aquela história vai ser a história real. Não, eu acho que se você coloca como um intérprete daquilo, você entende que você está escutando aquela história, e você vai fazer ela acontecer dentro de você para você poder escrever e dali você trazer de fato uma interpretação daquilo, porque na verdade não somos donos da razão, né? Não somos donos da verdade, não somos donos da existência do outro. A gente está interpretando aquilo para aquela realidade acontecer. As minhas maiores experiências na questão de grande reportagem, elas são até engraçadas, porque sempre fui aquela repórter que eu ia atrás dessas histórias que eu nem sabia do que eu estava indo atrás. Tem até um episódio muito engraçado, que eu estava uma vez numa CIA, lá na República, na frente da Galeria do Rock. Tava provando umas roupas, assim, nem sei porque eu tava provando, porque eu tava sem dinheiro, eu tava sem paciência, sem nada. E aí eu tava lá provando umas roupas e de repente eu escutei uma voz absurda vindo de algum lugar. E aí eu falei assim, Mariana, fica quieta, né? Vai atrás da pessoa, a pessoa tá lá cantando, você vai lá conversar com ela. Só que aquela voz continuou, daí eu coloquei minha roupa rapidinho e fui conversar, era uma auxiliar de limpeza que estava lá. E aí a minha primeira reação foi falar, ó, você não sabe quem eu sou, eu não sei quem você o máximo que eu posso fazer, assim, eu estou impressionada com a sua voz, eu tava inteira arrepiada e falei assim, o máximo que eu posso fazer é contar a sua história. E aí ela ficou meio assim, ela deu uma tremida, uma maluca indo atrás dela no meio da CIA. E aí ela me passou o contato dela por WhatsApp, a gente trocou informações, e aí eu marquei um dia de ir lá. E aí eu realmente não sabia absolutamente nada. A única coisa que eu perguntei para ela foi quando que você começou a cantar e o porquê você começou a cantar, porque eu precisava falar isso para o meu editor, para ele aprovar e dar do fotógrafo comigo, né? Aí ela falou que começou a cantar porque a mãe dela tinha ficado doente e tudo mais. Eu falei, tá, ok. E aí quem me acompanhou nessa pauta foi o Daniel Arroio, que é um fotojornalista incrível, um queridíssimo. E a gente estava no Uber, indo lá pro lugar, e o Dani virou e perguntou para mim, ele falou, Mari, qual que é a pauta? Falei, Dani, não faço ideia. E aí ele deu risada, porque ele tá acostumado, né, comigo. Eu falei assim, a gente vai descobrir lá. Ele falou, então vamos, é isso. E aí eu só sabia o nome dela, sentei, e aí ela começou a me contar, de fato, a história inteira dela, assim. Absolutamente tudo, a vida que ela tinha, o que ela fez até chegar lá. E eu só sentei, eu só escutei, permiti com que ela falasse no momento que ela queria falar. E eu lembro que tinha. E aí, na hora que eu saí dessa reportagem, dessa entrevista, eu fiquei assim, gente, o que eu faço com essa história agora? Ela acabou de falar para mim assuntos como suicídio, ela
me recebeu na cama onde o pai dela tinha morrido. Era bem complicado, assim, era uma casa bem simples. E aí eu sei que eu falei, não, eu preciso, essa história precisa acontecer dentro de mim. E aí entra a parte da dor, né? A partir do momento que a gente permite que uma história aconteça dentro da gente, ela vai doer. Então, talvez seja difícil a gente se permitir que a história do outro aconteça na gente, porque isso é sinônimo de dor. Não há como você ter empatia e você querer entender aquela outra realidade se você não permite que ela aconteça em você. E me doeu muito escrever aquilo, mas saiu. E saiu uma reportagem grande, sei lá, uns 15 mil caracteres, de uma única entrevista. Então, eu acho que essa é a primeira questão quando a gente vai atrás de uma grande reportagem. Às vezes ficamos tão fadados a perguntas, a descobrir o que é, o que não é, e a gente deixa de ter empatia, porque a partir do momento que você se coloca a ter empatia e você quer escutar a história do outro, você não precisa de perguntas, assim. Você não precisa saber absolutamente nada sobre outra pessoa. Essa daí foi uma das inúmeras reportagens que eu comecei sem saber absolutamente nada de quem estava na minha frente, assim. E simplesmente sentar e falar, me conta. E a pessoa começar a me contar, e a partir do que ela me contar, você começa a elaborar e você começa a tecer. E aí essa história vai acontecendo dentro de você. E eu falo da questão da interpretação, porque não basta só você contar e deixar a história acontecer, você precisa interpretar para que quem vai ler sinta pelo menos um pouco a empatia ou sinta a dor que você sentiu ao contar aquilo. Então, as coisas precisam ir acontecendo de uma maneira que você permita tudo isso e saia um pouco do óbvio. Assim, a gente tem que baixar um pouquinho a nossa bola, deixar que a empatia aconteça. Tá tudo bem sair de uma entrevista e depois chorar, tá tudo bem escrever um texto e chorar, tá tudo bem ler um texto e chorar, porque é daí, é dos grandes sentimentos que nasce, de fato, boas histórias, bons textos e que nasce um jornalismo que, de fato, entenda a realidade do outro como uma realidade, não só como uma notícia que é finita. É isso. Não sei se me estendi, se o tempo passou, não contei nada aqui, gente. Sou de humanas. Mari, seu tempo ainda você tinha tempo, tá? Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à Quanto tempo que eu vontade. tenho? Você tem mais uns Tá, então 5 vamos minutos continuar, para porque daí eu falar. começo e termino. Mas essa questão que eu acho muito importante a gente, de novo, levar em consideração, que é as perguntas, né? Muitas vezes eu já me questionei de sair de entrevistas e eu ficar, sei lá, dias atordoada, pensando por que aquela pessoa confiou em mim, que era uma desconhecida, que eu não sabia nada sobre a vida dela, o porquê que aquela pessoa quis contar aquela história para mim. E só depois de muito tempo questionar, entender, isso. Acho que todas as minhas entrevistas, todas as vezes que eu entrei na casa de pessoas, e foram muitas casas, de todas as reportagens que eu fiz, eu sempre tentei transformar aquilo numa conversa. E transformar numa conversa, você consegue mostrar para a pessoa que você de fato está prestando atenção no que ela tá escutando. Porque se você chega com um bloquinho assim, ó, em mãos, com 10 perguntinhas aqui, às vezes a pessoa está falando uma coisa incrível e você volta para uma pergunta que quebra aquilo. E aí, quando você quebra aquilo, a pessoa fala: opa, eu acho que ela não tá na mesma sintonia que a minha. E quando eu fui fazer uma reportagem em Mariana, eu fui, enfim, foi um dia, acho que foi a maior reportagem, assim, a reportagem mais me doeu fazer. Foi numa família de atingidos, e eu estava sentada, e ele era um cara, assim, os atingidos, eles têm muito pé atrás com jornalistas, então eu cheguei lá, eles já estavam, né, assim, não querendo falar muito e tudo mais, e aí eu comecei a conversar com o patriarca, que era o Marino, e ele me contando tudo o que aconteceu e tudo mais,
E a gente estava sentado almoçando, assim, ou seja, eu não estava com o gravador ligado, eu estava com meu bloquinho em qualquer outro lugar, mas eu estava ali presente, inteira naquela conversa. Então, absolutamente tudo que ele me falava, que a gente conversava, estava entrando em mim, porque eu estava de fato prestando atenção no que ele estava me contando. E prestando atenção no que ele estava me contando, me surgiu uma pergunta que, assim, eu não faria essa pergunta para qualquer entrevistado. Eu fiz essa pergunta para ele, porque ela fazia sentido naquele momento. Ele estava me contando sobre a vida, o antes e o depois do rompimento da barragem, e eu perguntei para ele se ele pudesse definir em uma única palavra como que era a vida antes do rompimento da barragem e a vida depois. E aí ele fala que a vida antes era sinônimo de comunidade, mesmo sem saber que a palavra que comunidade significa em muitos lugares a palavra alegria, felicidade, que é o momento de você compartilhar, de você existir, e que a vida depois do rompimento era uma ficção. E essa resposta dele, assim, como que alguém fala que a vida, que acordar, dormir, estar no mesmo lugar todos os dias, depois de quase 5 anos de um acontecimento, é uma ficção? E com essa pergunta eu consegui tecer toda a minha espinha dorsal da matéria, todo o meu título, mas porque, de novo, eu estava presente, eu não faria essa pergunta para qualquer pessoa, para qualquer entrevistado. Ela fez sentido ali naquele momento. Então, estar presente na conversa é muito essencial. Às vezes a gente fica focado em, ai, eu estou gravando a entrevista. Não adianta você gravar a entrevista e depois escutar. Você tem que estar ali presente, acontecendo, fazendo anotações no bloquinho e deixar a história do outro acontecer em você. Acho que é isso. Muito obrigado, Hugo, Mari. desculpa eu quebrar o protocolo. Desculpa eu quebrar o protocolo, mas que orgulho da minha aluna, meu Deus. Obrigado, Mari. Agora eu vou passar a palavra para o Fred Linardi, novamente também agradecendo a presença. Fred, contigo. Eu começo agradecendo em dobro, é um prazer, é uma satisfação mesmo e uma honra estar aqui. Já estive em outras semanas, né, em bancas, é sempre um prazer voltar para o Mackenzie, agora, né, apesar de maneira online, né, mas uma vez mackenzista, né, e, mas essa vez acho que tem um gostinho especial, né, porque eu imagino quantos talentos já passaram pelo curso, né, em 20 anos, e a gente está aqui falando é realmente algo muito que eu trago, né, que eu recebo com muito valor mesmo. Muito obrigado. E, e, e a gente vai passando os anos, e a gente para de fazer as contas, né? E de repente a gente vê que faz 20 anos que tem um curso que tinha dois quando eu entrei, né? Tinha 2 anos, né? Então, né, a gente vai vendo a nossa idade também. Eu lembro o João, né, que está aqui, eu lembro, acho que ele entrou acho que uns 2 anos depois, lembro de ter visto ele. Mas, enfim, muita coisa rolou. E, e uma memória que me vem, né, dos anos de curso do jornalismo é que eu acho que até a metade, mais ou menos, da minha trajetória no curso, né, eu me sentia muito um peixe fora d'água, porque a princípio a ideia que a gente tem do jornalismo é o do hard news, né, das notícias. E eu lembro que a maioria dos colegas eles queriam realmente estar nessa rotina de buscar o furo, né, da reportagem, de falar antes, né. E eu tinha um tempo diferente, né, uma relação com o tempo diferente, até que veio a disciplina de jornalismo literário, né, do jornalismo mais narrativo, e aí eu comecei a me sentir em casa. Foi até o André Santoro, que era o professor dessa disciplina, junto com a saudosa Maria Cecília, e
E aí eu me achei, né? Aí eu encontrei o tal do jornalismo literário, o jornalismo narrativo, né? E aí, bom, isso acaba sendo uma introdução para o que eu viria a fazer e que eu nunca imaginei, né? E que até hoje, quando, né, converso com as pessoas e elas me perguntam o que eu faço, e daí, nossa, como assim, né? Que é exatamente um lado, né? Um, um lado que eu encontrei para continuar tratando de histórias de vida, né? Trabalhando com histórias de vida, porque acabou, o meu gosto acabou sendo cada vez mais afunilado, né? Eu queria fazer grandes textos, né? Eu queria contar boas histórias, mas eu queria essas histórias de vida que a Mariana estava falando, né? Das pequenas histórias, né? E pequenas com muitas aspas, né? E das pessoas comuns também com muitas aspas, porque não existe ninguém comum, né? A gente sempre consegue encontrar algo único em cada vida, né? E, e aí eu encontro, né, nesse meio do caminho alguém que tinha a mesma intenção que eu, né, e que já trabalhava na época com isso, que é a Regina Rapati, minha sócia, que é simplesmente contar histórias de vida em livros, né? E esses livros serem histórias de vida familiares, né? Então são de pessoas, né? Então não é a pessoa exatamente que está lá cantando e chega a repórter perguntando, posso contar essa história? São as pessoas que querem contar a história e deixar essas histórias registradas para a família ou para as próximas gerações, né? Geralmente esse é o desejo mais constante, assim, entre essas pessoas, né? Eu já vivi a minha vida, eu já plantei, eu já colhi, agora eu quero deixar essa minha história, essa minha experiência como um legado para os meus filhos, para os meus netos e bisnetos, né? Então, aquela velha frase, né? Essa vida daria um livro, né? Ela é concretizada através desse trabalho que a gente desenvolve, né? Que é um trabalho de ponta a ponta, né? Que pode ser de ponta a ponta, que é desde a intenção, né? E daí a gente faz as entrevistas com familiares, com amigos, conhecidos, né? E, e, e tece essa colcha de retalhos, né? Numa maneira narrativa, um roteiro, uma história gostosa de se ler, né? E depois faz todo o acompanhamento editorial, né? Diagramação, a composição, a identidade do livro, que tem, né? Que tem que ter a ver com a identidade da pessoa biografada, da família, né, cuja memória está sendo eternizada, né, enfim, geralmente tem uma festa, né, um lançamento, né, mesmo que seja muito pequeno, né. A gente tem livros desde um exemplar, né, até 5.000 exemplares, porque ao longo da história da editora, empresas começaram a nos procurar também, né? E isso foi o primeiro impasse que a gente teve. Será que a gente conta ou não história de empresas, né? Porque a princípio parece ser uma história mais fria, né, institucional. E geralmente eram empresas familiares que nos procuravam, né? E era essa mesma intenção. A gente está mudando a direção, a gente está passando o bastão para um grande grupo, está em fase de transição geracional e a gente não quer que a essência da empresa, né, se perca, né, que a essência do fundador se perca, né? O quadro de funcionários, de colaboradores vai mudar, mas a gente quer que essas pessoas saibam de onde veio isso tudo, né? E então a gente passa a fazer também essas histórias empresariais. Eu lembro que a primeira que eu fiz, o primeiro livro que eu fiz foi empresarial, foi de uma construtora no interior de São Paulo, Taubaté,
E foi muito legal, porque eu pisei no canteiro de obra e eu pisei na direção, né, da construtora e na casa de moradores, no primeiro cliente. A gente, assim, a gente propõe a mesma experiência de se fazer uma grande reportagem, né? Que é algo que, a princípio, nesse tipo de livro não se vê, né? Quando a gente pensa nesses livros que são biográficos ou comemorativos ou, né, institucionais, a gente pensa em chapa branca, né? E daí o trabalho acaba se resumindo muito ao escritório, né? Mas não, né, a gente sempre faz o trabalho propondo, né, a imersão, né, que é um dos elementos desse jornalismo, né, o contato direto com as pessoas. Fred, Diga, meu tempo, né? Fred, não é o seu tempo, não. É que a gente está recebendo notícia aqui que o seu som está um pouquinho baixo. Você consegue chegar um pouquinho mais perto Vamos ver do melhor microfone? assim? Ah, melhor. eu preciso começar de Valeu, novo ou... Segue aí. Começa tudo de novo, tá? Eu vou fazer a abertura Isso é uma de novo. Isso é uma coisa que tem a ver né? com o nosso trabalho, né? O tempo não volta, né? Isso que a Mariana estava falando também, a qualidade da escuta, né? A gente tem que estar muito atento, porque muitas vezes a gente não vai ter a oportunidade de falar com a pessoa de novo, né? Às vezes ela se arrepende, né, de ter dado a entrevista e é melhor deixar por isso, né? Enfim, né? Então a qualidade da escuta é muito importante em todos os sentidos, né? Não só no sentido da audição, mas da observação, de a gente escutar o silêncio também, né, das pessoas. O que elas não dizem diz muito, né, sobre elas, sobre a história, né? Mas voltando, né, só para dar esse panorama do nosso trabalho, a gente, ao longo dos anos, bom, a gente é uma empresa, né, então é um trabalho que é remunerado pelo próprio contador da história, né, a gente registra e coloca né, essa história de uma maneira literária, né, e por conta disso, né, de ser o nosso ganha-pão, né, muitos clientes acabam não conseguindo por vários motivos, né, mas principalmente por uma questão financeira, não consegue fechar um projeto, né, com a gente. E a gente ficava muito frustrado nessas ocasiões, porque a gente ouvia, né, a gente tinha a primeira reunião com o cliente, ouvia a história, que eram histórias incríveis, e de repente aquele projeto não se concretizava, né? E aí foi quando a gente teve a ideia de fazer as oficinas, né, as oficinas literárias voltadas para escritas de memória, e para que as pessoas, que a gente levasse as ferramentas, as nossas experiências para eles na hora, né, e eles escreverem a própria mão. Muita gente preferia até, né, eu quero contar a história da minha mãe, mas eu quero escrever, né, só que eu não sei como começar. Então, para essas pessoas também, né, essa oficina acolhia o desejo, né, e dava condições, e dá condições para que o projeto vá para o papel, né, saia do papel e vá para o papel do livro, né, da literatura. E por fim, a gente acabou, né, nos últimos anos escrevendo esses livros, né, por conta de serem livros encomendados e livros muito pessoais, eles não estão nas livrarias. As pessoas perguntam, né, como é que eu leio? Eu quero ler um livro desses, né? Nenhum livro foi comercializado, não era a intenção, né, nunca foi a intenção de nenhum dos nossos clientes. E aí, no final, eu acabei, né, eu acabo tendo um livro autoral, no sentido de ser uma história
sem o cliente, né? E a Regina também, né? A gente tem, cada um tem um livro que é, né, lançado pela própria editora, né? É uma editora independente, né? O meu é um livro infantil chamado Biscoitos, que é em cima de uma peça de teatro, de um palhaço que é amigo meu, e a Regina tem o Vida em Veios, que é a partir da experiência pessoal dela, né? É uma experiência pessoal que acaba gerando a ideia, né? Acaba dando para ela a ideia de fazer a editora, que é quando ela, depois que a mãe dela morreu, ela encontrou os diários. Ela nem sabia que a mãe tinha guardados dentro do armário, né? E lá ela começou a resgatar a própria história, né? Porque ela encontrou lá as narrativas da mãe dela sobre as filhas, né? E daí tinha a história dela lá criança. Ela falou, meu Deus, né? Imagina se todo mundo tivesse a oportunidade de saber mais sobre a sua história, sobre a história dos seus antepassados, né? Como que isso ressignifica a própria história, né? E ela conta um pouco disso, né? Desse processo que foi junto com o processo de luto dela, né? Que nasce a editora. E, bom, e aí cada livro que a gente tem é um livro diferente, é um aprendizado diferente, a gente entra dentro das casas das famílias também, mas contando a história que elas estão, né, que elas estão esperando para ler depois, né? E aí cada um tem uma opinião, cada um tem uma versão, né, sobre o pai, sobre a mãe, sobre os filhos, e cabe a nós também esse papel de mediação, né, das verdades que não existem, né? Cada um tem a sua verdade, né? E aí acaba sendo também um trabalho dessa mediação entre os donos, né? Também muito entre aspas, né? Os donos da história. Né? Fred. Então, assim, foi para abrir, né? Aí agora eu vou encerrando. Beleza, obrigado, Fred. Muito obrigado. Agora eu vou passar para o nosso outro ex-aluno, o João Batista Júnior, agradecendo também sua presença, viu, João? Muito obrigado e fique à vontade. Eu que agradeço e fico honrado pelo convite. O Mackenzie, ela é uma universidade muito especial e boa parte dos professores tem um impacto muito grande na formação do profissional que eu sou hoje. Eu adorei ter feito Mackenzie, então eu fico muito feliz e honrado de participar aqui da comemoração dos 20 anos do curso de jornalismo. Quando eu entrei no jornalismo, era outro mundo, né? Era outro universo. A gente não tinha, por exemplo, rede social, que hoje impacta bastante na forma do jornalista apurar e na forma da gente propagar uma notícia que a gente produziu, né? Não tinha aula sobre Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Então, enfim, é pré-histórico. Muitas das disciplinas que a gente aprendeu, talvez hoje nem existam. E tantas outras novas devem ter surgido. Mas o que existe é a base, né? O professor bom e o aluno interessado. Tendo isso, o match é feito. Eu comecei a trabalhar logo no primeiro ano em que eu não sou de São Paulo, sou de uma cidade muito pequena, extrema, sul de Minas Gerais. Então, eu vim para São Paulo para poder cursar jornalismo. Passei no Mackenzie e morava ali ao lado do Mackenzie. Então, eu comecei a trabalhar logo no primeiro semestre fazendo clipping na máquina da notícia. Tinha uma coisa chamada termômetro da notícia, que começava às 5h30 da manhã e meu trabalho era das 5h30 às 11h30 e o Mackenzie era vespertino, não sei como está hoje. E eram 6 horas, tinha que acordar às 5 horas da manhã, então, enfim, era uma vida bastante... o bar tinha que acabar cedo, não dava para ficar se estendendo. E era clipping de notícias internacionais e naquela época era tudo papel. Então, a gente lia jornais internacionais ligados, notícias de jornais internacionais ligados a clientes ali da máquina na época. Eu lembro que tinha a Petrobras, que era uma coisa que tinha muita notícia ligada, que interessava para a Petrobras. Daí eu fiquei 6 meses na máquina, fui trabalhar no Mix Brasil, que era um site do André Fischer, ligado ao UOL, que era voltado para o público gay. Naquela época se falava GLS. E no segundo ano eu fui trabalhar com o Dimenstein, que também era ligado ao UOL via Folha. Ele tinha um site chamado dimenstein.com.br. Eu fiquei lá 2 anos, fui morar fora do Brasil, fiquei 1 ano em Londres. Quando eu voltei,
trabalhei mais um tempo com o Dimenstein, até eu passar no processo de estágio da revista Manequim, da editora Abril, onde eu fiquei 6 meses estagiando, 11 meses como freela fixo, até eu ir para Veja São Paulo, onde eu fiquei vários anos, e Veja vários anos, e saí no mês passado para ir para Piauí. Tem uma coisa que eu acho interessante falar, que é o seguinte, eu tentei... Desde sempre, a gente vê a profissão de jornalismo como com um estreitamento muito grande da chamada grande mídia, né? Então, o sonho era participar dos cursos de trainees, o FOCA do Estado, que eu acho que não tem mais hoje, o trainee da Folha, que ainda tem hoje, e o da Editora Abril. Então, o FOCA do Estadão, eu fiz a primeira prova, não passei para nada. O da Folha, eu passei até a última etapa, depois eu não fui aprovado. E da Abril, eu passei. Mas eu passei numa repescagem também da Abril, não foi primeirão, pegar a Veja, Vejinha, Exame, não. Fui numa repescagem da repescagem. Eu acho que a insistência tem que ser um valor muito grande de quem tem sangue de repórter. As portas quase sempre estão fechadas. Na Vejinha, eu tive um grande privilégio de conseguir escrever matérias a respeito de assuntos extremamente variados. A revista ela não tem setorista de CET, não tem setorista de prefeitura, setorista de celebridade. Então, você tendo uma pauta boa e ela sendo aprovada pelo teu editor, você faz. Então, se ela é sobre um assassinato no Parque Santo Antônio, beleza. Se é um perfil de um apresentador de televisão que tá despontando, que está bombando, beleza também. Então, o fato de... Eu acho que esse é um grande diferencial, assim, na minha vida, e o que me deixa muito entusiasmado com o meu ofício. É não trabalhar apenas em uma coisa. Eu não acordo... E eu tenho amigos jornalistas que são, assim, que cobrem só o STF e a pessoa mais especializada nisso e manda muito bem. Eu não gostaria de ser. Nada contra o STF. Mas eu não gostaria de ser especializado em STF, em carro, em futebol, em nada. Então, eu acho que a grande reportagem, ela permite com que você passeie por assuntos completamente variados, né? A Mariana e o Fred falaram coisas muito importantes a respeito do nosso ofício, que sendo a principal delas, estar apto a escutar as pessoas. Eu acho que sim, a gente tem que estar naquele momento. Não dá para chegar numa reportagem, ligar o gravador e ficar checando o WhatsApp e pensando se o seu editor está preocupado com o prazo, se a sua mãe está não sei o quê. Isso acontece, é a vida da gente. Mas você tem que estar ao máximo, tentar estar ao máximo possível ali com o cara, ali com a pessoa. A conquista da confiança é o que vai fazer a tua reportagem dar certo ou não. Muitas vezes, o olho a conversa pessoal, ela é um início de paquera, né? Um início de uma história. Às vezes o cara sente confiança e a partir dali desenvolve mais por WhatsApp, te passa um documento, te conta uma coisa que no primeiro momento ele não quis fazer. Com o empobrecimento das redações como um todo, o que a gente vê é muita gente fazendo reportagem por telefone, que é uma verdadeira catástrofe. Furo não vem por telefone. O olhar da pessoa não vem por telefone. Quando você já tem uma fonte, ela vai te mandar para o WhatsApp o PDF de um processo, passa, dá aquele furo ali e consegue. Mas para você ter a credibilidade, a confiança desse advogado, desse juiz, dessa fonte, dessa vítima, desse agressor, enfim, varia o lado, precisa de cara a cara, precisa de rua, precisa de sola de sapato. Muita gente fala, mas que é triste ver a imprensa tradicional ficando menor. Óbvio que é triste, mas tem tantas outras iniciativas interessantes que eu acho que nunca foi tão tesão fazer jornalismo como agora. Se eu tivesse de fazer faculdade hoje, eu certamente faria jornalismo. Eu não tenho dúvidas de que eu não faria jornalismo. Não seria a melhor opção em termos financeiros, né? Meus amigos que se formaram em medicina, em direito, ganham mais dinheiro, evidentemente, mas me dá muito prazer. E eu acho que o desafio hoje, 2020, de fazer jornalismo é muito mais encantador do que era quando eu saí do Mackenzie em 2007. A gente falou de rede social, não tinha. E também não tinha esses veículos que conseguem fazer com que você tenha mais tempo investindo em reportagens, como o Intercept, como a Ponte, como o Nexo, como o Jota, que é absolutamente incrível.
E tem como os podcasts, você vê, por exemplo, a estrutura, tudo bem, uma estrutura da Piauí que é enorme, mas o Praia dos Ossos é uma revolução na forma de fazer podcast no Brasil. O que eles estão fazendo ali, o perfil do Jair Bolsonaro também na Piauí, é uma revolução na forma de fazer podcast no Brasil. Escutar o Café da Manhã da Folha, muitas vezes te faz se sentir suprido de ler jornal, porque você já sabe o grande assunto do dia. Um outro podcast que eu gosto muito é da Renata Lopretti, O Assunto. É fenomenal, é um grande mergulho sobre determinado tema, sobre determinada pessoa. Então, as ferramentas de se construir uma grande reportagem nunca foram tão enormes. Então, eu acho que o encantamento pelo jornalismo, pelo menos do meu ponto de vista, nunca foi tão grande. É possível fazer as coisas. O que a gente tem que ter? Pelo menos esse é o meu, assim, minha vida, né? Eu gosto de fazer coisas que as pessoas leiam. Eu gosto de dar furo. Eu gosto de fazer matérias que tenham impacto. E quando que isso tem impacto? Não necessariamente o furo é furo, né? Se você tem uma notícia, família Marinho recebeu dinheiro do Dário Messer, uma matéria que eu dei no site da Veja uma semana antes de sair. Isso é o furo, isso da Jornal Nacional, isso é o furo. Mas às vezes tem a matéria que é um ponto de vista novo em cima de um personagem que está ali na cara de todo mundo, mas que ninguém soube ou abordou. Então, nós temos de ter o olho desacortinado, não ter preconceito, de tentar ver onde tem matéria. E tem matéria. A matéria está no provador da C&A, muitas vezes. Como a Mari falou, ali que ela encontrou uma matéria incrível. E às vezes a matéria está no processo judicial. Ela está em todos os lugares. A gente tem que não pode ter preconceito. Eu acho que seguir o furo, seguir o surpreendente é que faz o jornalista, né, ter o trabalho dele relevante. Porque vocês imaginam quantas pessoas estão fazendo... Sendo honesto, assim, a gente precisa ler a Folha hoje? Você morre se você não lê? Não, você não morre. Quando que a matéria... O Estado, a mesma coisa, o Valor, a mesma coisa, a Veja, a mesma coisa. Então, o jornalista hoje, o veículo, o UOL, a Ponte, todos eles precisam ter um critério ainda mais rigoroso para fazer com que aquilo tenha um sentido e impacte a vida da pessoa. Porque muitas vezes, eu sou assinante da Folha, mas às vezes eu saio de casa cedo, não abro o jornal, mas eu vou ser impactado por um furo porque apareceu no meu Twitter, porque apareceu no meu WhatsApp, porque alguma fonte me ligou para contar, viu, você viu esse assunto? Então, quando o assunto ele é de extrema importância, ele vai chegar em você. Mesmo que não seja você abrindo o jornal da forma tradicional, você digitando uol.com.br/FSP, que é Folha de São Paulo. Ele vai chegar até você. E isso é incrível. Às vezes, o assunto ele se torna pertinente de uma forma orgânica, por exemplo. Uma matéria mais sensível, mais vou dar um exemplo da revista Piauí do mês passado. Eles fizeram um perfil de uma ilustradora brasileira que mora uma colorista brasileira, ilustradora colorista brasileira que mora em Belo Horizonte. Ela nasceu com uma questão com espectro de autismo e ela descobriu-se uma grande ilustradora e ela é especializada em ilustrar fotografias de época. Então tem fotos da Primeira Guerra, tem fotos da Grécia Antiga, que ela é a maior técnica do mundo de fazer ilustração, de te colocar ali. Cara, é um perfil tão sensacional de uma mulher que não é envolvida com política, não é envolvida com nada que seja a pauta do dia, e aquilo chegou até mim, não só porque eu sou assinante da revista, da Piauí, e funcionário dela, repórter. Eu vi muita gente compartilhando no Twitter, no Facebook. Então, assim, os assuntos interessantes, eles chegam até a gente. O que a gente não pode ficar metido e burro é de pensar que é notícia tudo que chega até a gente. A gente não pode escrever matéria e apurar a reportagem pensando no coleguinha jornalista que vai ler e para agradar só o editor. Porque existe, a gente sabe disso, um estilo muito... jornalista gosta de alguns assuntos bastante específicos, né? E a gente não pode querer agradar só esse público, a gente tem que agradar o leitor como um todo. Quando a gente consegue furar essa bolha, eu acho que é um gol marcado do jornalista. Eu tenho mais tempo? Mais 4 minutos, é bastante. Manda bala. De reportagens que eu fiz e que eu tenho orgulho de ter feito, que, enfim, impactaram bastante. Tem desde matérias, assim,
jornalista tem que ter mala, tem que ser mala também, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma nota de coluna social na casa da Val Marchiori, em 2011, e aquela mulher louca falando de gasto, de consumismo, uma alpinista social declarada. E daí eu voltei para a redação e falei com a diretora de redação da época, da Vejinha, a Alexandra Zapparoli. Falei, Zap, eu acho que ela não é notícia, não. Não é nota, não. Eu acho que essa mulher dá uma capa. Ela é, tipo assim, uma alpinista social declarada. Ela fala isso, fala aquilo outro. Na época, ela tinha um quadro no programa da Mauri Júnior. Daí a Zapa falou assim, ai, você acha? Voltei lá para casa dela com um fotógrafo. Falei, fotografa tudo, vamos gravar essa mulher falando as asneiras. Daí eu fui e provei para a editora, por A mais B, que aquela mulher era tema de um grande personagem. Ou seja, era uma mulher inédita, falando de um assunto que move a humanidade desde que o mundo é mundo. Alpinismo social, querer ser alguém na sociedade. Bom, ela virou Mulheres Ricas, né? Apresentadora de televisão. Teve uma vez que eu fiz uma outra reportagem. Tinha uma novela chamada Avenida Brasil, vocês são novos, não devem se lembrar, que tinha uma personagem que era uma piriguete assumida, que era a personagem da Isis Valverde. E daí eu mentira, o meu chefe, o meu editor, Sérgio Ruiz, propôs para eu fazer uma matéria sobre as piriguetes assumidas aqui de São Paulo, isso para Vejinha. Daí eu fui em todas as baladas dessas meninas que gostam de beijar 20 caras na noite, enfim, são piriguetes assumidas, isso é o máximo. E daí na primeira balada que eu fui, sem falar com nenhuma delas, eu fui num tiro certo, fui numa balada de sertanejo e na área VIP ali. E daí a menina pegou e falou assim, legal, depois que ela já tinha tomado umas, né? Legal, você tá fazendo matéria sobre a gente, mas assim, você devia fazer matéria sobre quem paga as nossas contas. A gente não paga pra entrar, a gente não paga champanhe, a gente não paga porcaria nenhuma. Ela falou, tem os reis dos camarotes. Falei, o quê? Bom, apurando a matéria, eu fui vendo esses caras podres de rico, gastando dinheiro a rodo. E eu falei pro meu editor, Sérgio Luiz, Sérgio, a gente tem que fazer matéria sobre isso. Calma, a gente acabou de fazer matéria sobre noite, sobre as piriguetes, dá um tempo. Eu fui apurando em paralelo com os donos de baladas quem eram as figuras que mais gastavam. Daí a gente chegou no Alexander de Almeida, que o cara que foi a capa do Rei do Camarote que eu fiz. Quando eu fui para algumas baladas com ele, a gente fez aquele vídeo que na época foi o terceiro vídeo mais, no ano 2013, terceiro vídeo mais visto do YouTube. A gente perdeu para Galinha Pintadinha. Eu não lembro qual era o segundo, mas era uma dessas coisas infantil. A gente perdeu pra Galinha Pintadinha e o infantil, e daí a gente fez aquilo. Só que depois que eu fui pra balada com ele, vi ele gastando 60 mil reais, 30 mil reais ali no débito, falei, bom, eu vou investigar quem é esse homem, né? Daí uma investigação muito complexa para entender quem era ele, de onde vinha a fortuna dele, o dinheiro dele, a empresa dele e tudo mais. E daí saiu a matéria e virou o que virou. Teve uma outra matéria mais recente na Veja que foi o seguinte, a Luciana Temer... João. Oi. Então, quando você puder concluir, agora a gente já chegou no... É um segundo. Só à vontade. Tem que estar atento a tudo. Teve uma matéria um artigo da Luciana Temer, que na época era secretária... Não, ela tinha deixado a Secretaria de Direitos Humanos aqui da Prefeitura do Haddad. Ela estava avulsa trabalhando na ONG dela. Ela escreveu um artigo na Folha falando sobre casamento infantil. E dizendo que o Brasil era o quarto país do mundo com o maior número de casamento infantil. Eu nem sabia que existia isso. Completo ignorante. Liguei para a Luciana, fui tomar um café com ela, entender um pouco mais do assunto, propus a matéria para a Veja topou. Daí eu fui para o Maranhão, para Piauí, para Bahia e para o Pará, retratar meninas de 12 anos que moram em situação de matrimônio com homens de 65, que chamam os maridos dela de senhor. Meninas de 17 anos que têm 6 filhos com um homem de 50 anos mais velho. Então, a pauta, ela surge lendo a Folha, ela surge numa balada conversando com a piriguete. Ela está em todo lugar. E no provador da C&A. Para usar uma frase que a Mari falou. É isso. João, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado aos três. Agora, vou passar a palavra para a professora Patrícia, que vai conduzir aqui a interação de vocês com os nossos ouvintes. Olá, pessoal. De novo, muito obrigada por estar aqui conosco. Um beijo aí para todo mundo que está no público. Vocês falaram coisas muito relevantes, assim, obrigada porque vocês reforçaram várias coisas que eu falo nas aulas de grande reportagem. Eu leciono essa disciplina aqui no Mackenzie, né?
E eu já vou passar para as perguntas do público, mas eu queria pegar uma pergunta, na verdade eu vou amarrar uma pergunta minha com uma pergunta da Isabela Bumerade. Deixa eu ver se eu não me enganei aqui, que está lá embaixo, mas é porque eu acho que é a pergunta desse momento. Eu queria só achar direitinho o nome, como ela está aqui, para a pessoa que está comandando aqui, para a gente conseguir colocar isso. Que é o seguinte, né? Vocês falaram dessa questão da humanização, né, que a grande reportagem permite, de você conseguir trazer para o texto os gestos, né, trazer o sentimento, trazer as entrelinhas, né, tudo isso que é fundamental. A Eliane Brum tem até uma frase que eu gosto muito de reforçar, que é você ir para fazer a matéria como um copo vazio e não como um copo cheio, né, para você ser absorvido pelo mundo do outro. Como que a gente faz para ter todos esses detalhes, para conseguir essa imersão nesse momento de pandemia, considerando que tem alguns personagens, por exemplo, que são idosos, né, e que não querem contato físico nesse momento. Eu estou com várias situações assim, inclusive em TCC, tá, de alunos que estão perfilando idosos e que não querem contato, né. Como a gente faz para conseguir isso através de videochamada? Tá? É a primeira pergunta desafiadora que eu faço para vocês. Para quem que é a pergunta? Vocês podem, acho que os três podem responder. Ela não direcionou, né? Então acho que ela entende que os três podem responder. Pode começar, Mari, se você quiser. Tá. Eu tenho um exemplo que vai um pouco nessa linha. A gente deu há pouco tempo uma capa aqui no Isto É sobre a fome. E aí eu lembro que, assim, fizemos o Fernando Lavieri e o Antônio Carlos Prado. Fomos nós três que fizemos essa reportagem. O Fernando foi para a rua buscar os depoimentos e a gente ficou na construção, porque a revista tem um pouco, talvez, reforçar um pouco isso. Acho que o João sabe como que isso funciona. Nasce aqui dentro a nossa tese, né? Aqui dentro nasce a teoria, o que a gente vai. Claro que às vezes você sai, aí você traz as coisas, mas é aqui que nasce mais ou menos o que a gente chama da espinha dorsal, que vai traçar aquele texto, né? É diferente da gente só ir para a rua e contar. E aí a gente estava sentado conversando, todo mundo, gente, como que a gente vai dar essa capa? A gente não pode só falar que o Brasil passa fome, o que a gente vai fazer para os leitores entenderem o que é fome, assim, pessoas que nunca passaram fome na vida. E aí a maneira que a gente encontrou de trazer essa empatia, essa sensibilidade foi o quê? O Fernando trouxe os depoimentos, então ele foi à rua, ele foi atrás, né, desses personagens, e aí a minha parte foi tentar conversar com pessoas, com especialistas, para o quê? Para trazer o que é sentir fome. Então, eu sei que eu conversei com nutricionistas, enfim, com especialistas da Unicamp, que fizeram aquele programa Fome Zero, e aí eu virei para eles e falei assim, gente, o que acontece no corpo humano quando uma pessoa sente fome? Então, a gente conseguiu trazer essa sensibilidade que era um pouco mais difícil, né, nesse momento de pandemia, porque o Breno teve que ir super rápido lá, tinha toda essa questão de logística, de tempo também. Então, foi a maneira que a gente encontrou, uma maneira fisiológica de falar o que acontece no organismo humano para a pessoa, quando a pessoa sente fome. Então, eu acho que talvez você olhar por uma perspectiva de uma pandemia, a reportagem ela pode acontecer, a empatia ela pode acontecer por telefone, por qualquer lugar, se você se permitir olhar por aquela realidade de uma maneira que não seja superficial. Então, pegando um exemplo, talvez, assim, de sei lá, uma pessoa idosa que está vivendo em isolamento e está sofrendo com algum tipo de síndrome do pânico, alguma questão. Talvez essa seja a linha dorsal da matéria, da reportagem, e aí um caminho que eu diria era conversar com especialistas para
pessoa, de fato, entender, tá bom, o que é, quais são as sensações que a pessoa tem quando tem uma síndrome do pânico, já que você não consegue olhar para essa pessoa e ela te contar. E aí você vai trazendo essas sensações da sua empatia. A empatia continua acontecendo. Eu acho que talvez isso possa ser uma das saídas, né? João, pode falar? Depois a gente passa para o Fred. São tantos desafios durante a pandemia, assim, eu tô saindo de casa desde o momento zero para fazer reportagem. Com luva, além de máscara, luva, e depois com máscara. Eu entrei em UTI do Emílio Ribas, eu fui ainda em abril, eu fui num culto do Valdemiro Santiago, quando não podia ter culto, com 5.000 pessoas. Então, assim, em pânico, pensando que eu saí de lá com tudo, mas, assim, eu saí em função para trabalhar, realmente saí para trabalhar. O desafio é, assim, a pauta, Bela, foi muito moldada em cima do que estava acontecendo em torno da Covid. Então, assim, a Mari teve uma ideia de se aprofundar tecnicamente no que é passar fome, e isso o especialista pode mostrar para ela, sem ela estar na rua com o cara que passa fome. Para mostrar os efeitos no organismo, psicológicos e tudo mais. Essa é uma saída muito louvável. Outras saídas é que teve um momento em não existe mais isso, tá? Da pauta problemática por causa de Covid. Tá todo mundo saindo na rua fazendo matéria. Não existe mais isso. Isso existiu no começo. Que o começo era o quê? As TVs que estavam, repórteres de TV, muito bravamente na rua, em hospital e tudo mais, estavam levando informações para a população real, assim, na veia. Todos os dias. Assistir o Jornal Nacional era quase mandatório, obrigatório. Mas toda a pauta ficou em torno da Covid. Hoje, eu não sei, se você pega a home do UOL, todos os lugares, eu acho que não é mais a pauta do dia, né? Esses desafios foram vencidos. Eu acho que o jornalismo floresceu muito durante a pandemia, aumentou muito a audiência dos portais, aumentou muito o número de assinantes de paywall, porque a população começou a valorizar, e isso é excelente para a gente, a credibilidade dos veículos, a credibilidade da informação. A pandemia teve um efeito colateral interessante para o jornalismo de valorizar. A gente vem de período de ataque, né, desse governo, de vários governos, e acho que foi um momento em que a população tem dado mais valor ao jornalismo profissional. Fred? Então, bom, no meu caso, o que eu pela experiência que eu tenho tido, e pela característica desse trabalho, né, de livro, que é um pouco mais longo, a estratégia é inverter etapas. Então, o momento que eram entrevistas acaba sendo um momento de pesquisa, né? Mas tem algo que favorece, que é a constância que a gente tem com as pessoas, né? Então, eu acho que isso vai driblando a frieza que teria o contato através da tela, né? Então, isso acaba compensando a distância, né? Então, uma vez, né, antes você encontraria a pessoa para aquela entrevista e depois iria embora. Talvez agora seja interessante fazer pequenas chamadas constantes, né? De modo que esse laço, né, esse vínculo vá se aquecendo, né? Também teve também um lado bom, que é a possibilidade de encontrar pessoas que fisicamente não seria possível, né? Tem esse lado também, né? Não é a mesma coisa do que estar lá, né? Diante da pessoa, na casa dela, no espaço dela. Mas só para trazer um exemplo que aconteceu fora da pandemia, mas numa situação parecida, né? De impossibilidade do encontro, foi o meu mestrado, né? Eu fiz um mestrado em escrita criativa, então a dissertação era o próprio livro, a própria literatura, né? Que é muito parecido com o TCC de jornalismo, né? E porque o meu projeto foi em não ficção, foi um texto biográfico.
sobre uma palhaça do Cirque du Soleil, né? Tudo bem, eu já tinha conhecido ela, passado por uma experiência com ela como aluno dela durante anos, já tinha visto ela atuando, já tinha ido na casa dela quando ela estava morando no Brasil, só que no momento que eu passei no mestrado que ia começar, assim, começaria para valer, né, as entrevistas, ela estava em turnê, né? Ela tinha voltado para o Cirque du Soleil e estava em turnê, cada mês num país diferente. E aí foi praticamente todo o processo de escrita no livro, eu fui conversando com ela através da câmera, né, do WhatsApp, em chamadas de WhatsApp. O que me permitiu ver a sede do Cirque du Soleil lá no Canadá, que ela estava, né, numa época que ela estava lá nos dormitórios dos artistas, né, na residência dos artistas, me permitiu ver assim, como é que está o tempo aí hoje? Ah, tá uma neve. Ela botava na janela, mostrou todo o cenário que ela estava, né? Aí teve a sorte, né, que agora não temos mais, né, do espetáculo dela vir para o Brasil, e aí eu consegui ir para os bastidores, né, essa chance de assistir o espetáculo da plateia e depois dos bastidores. Mas essa parte do contato, e aí contando com falhas, com eco, né, com o som que não sai direito e tal, mas é uma faca de dois gumes agora, né? A gente perde esse contato direto, e agora, né, não tem, mas não tem jeito, né? A não ser que seja o trabalho como o do João, que é, né, constante, e da Mariana, né? Que é o trabalho que tem que estar pronto num prazo mais curto, né? Tem essa possibilidade de fazer num tempo mais longo e com contatos maiores, maior número de vezes. Perfeito, Fred. Ótima sua dica desses contatos frequentes. É o que eu tenho aconselhado também, porque tem personagens que eles simplesmente não querem ser encontrados presencialmente. Eu tenho um aluno fazendo o perfil do Zé Milton Ribeiro, né? E por ser velhinho, ele está recluso numa chácara, né? E a gente super entende, né? Então é uma ótima dica mesmo para criar essa intimidade. Aí a gente tem uma pergunta da Alice Canovas, né? Que é uma pergunta bem interessante. Vocês acham que gravar uma entrevista deixa a fonte mais tímida e acuada? A gente lembra de casos como o do Capote, que não gostava de gravar, né? Ele tinha uma memória muito boa, então ele conseguia captar tudo ali na mente dele, chegar e escrever, né? No Sangue Frio foi assim. E aí eu vou direcionar a pergunta para o João, tá? Vou começar a direcionar aqui para a gente conseguir fazer mais perguntas. Depende do assunto, depende da fonte, depende da pauta, depende de tudo. Tem gente que vai te falar em off e fala, não quero ser gravado em hipótese alguma. Tem gente que marca para falar contigo no Starbucks da Paulista porque é barulhento, porque mesmo se você gravar, você não vai conseguir captar nada. Tem gente que, mesmo em off, fala, grava, porque é uma conversa longa, e assim você vai ter ipsis literis do que eu falei para construir a história, só não quero, evidentemente, que saia meu nome que passou. E tem gente que fala, eu também vou gravar, assim, eu e você estamos seguros a respeito do conteúdo que vai sair. O jornalista tem que ter o respeito de combinar isso com a pessoa antes, não gravar sem a pessoa saber, e chegar e falar assim, oi, fulano de tal, tudo bem? Posso gravar com o meu iPhone? Pode? Beleza. Não pode? Então beleza também. O que eu faço? Assim, a gravação, ela é muito importante por várias coisas. Sobretudo quando a matéria é treta, entendeu? Então a gravação te dá uma certeza. Isso, gravação por telefone também, quando você liga pra pessoa e fala, tô gravando, tá? Por eventual processo, você tem a prova de que você falou com a pessoa, tem a prova de que ela falou aquilo, porque as pessoas, depois que falam, muitas vezes podem se arrepender e falam que não falaram, sobretudo quando é ligada à política, falando de alguém. Então, assim, a gravação, gente, ela é a glória pro jornalista, porque ela é uma forma da gente provar que aquilo de fato aconteceu. Assim como ter processo, como ter documentação, entendeu? A vida não é um catado de conversa de bar, é documento, enfim, gravação, ela é essencial. Para mim, ela é muito, muito boa. E eu tenho tudo arquivado no meu computador.
e sou paranoico, mando para um monte de e-mail e tudo mais, porque depois a pessoa pode querer. Olha, não... Já teve gente que falou que nunca me encontrou e teve comigo mais de 3 vezes. Então, assim, é complicado. Então, a gravação, desde que você acorde com a pessoa, eu acho ela, assim, fenomenal, mas você tem que respeitar o limite do outro. Tem gente que fica acuada, mas as que ficam acuadas, daí você não grava. Agora, tem uma coisa que eu faço, mesmo gravando com autorização, evidentemente, da pessoa, eu anoto muita coisa. Eu não deixo só o gravador e esqueço. Eu tô com o bloco. Então, por exemplo, tô conversando com a Mari tá me falando, fazer uma matéria sobre a carreira da Mari. Daí a Mari me fala que ela, com 15 anos, devorou, sei lá, a Barça inteira. Eu acho aquilo relevante, daí eu coloco Mari, Barça e faço um rabisco. Daí eu sei que eu tenho que voltar para aquilo na hora de ler. Me ajuda, na hora de escutar, decupar. Isso me ajuda a ser organizado. Porque numa entrevista de 2 horas, às vezes você não escuta 2 horas. Porque tem muita nariz de cera, né? Você fica ali no kkk, pipipipopó, para depois você chegar no que você quer com a pessoa. Então, você não precisa de 40 minutos para chegar onde você quer. Então, eu já circulo ali o que eu acho relevante para a matéria. Excelente dica que o João está passando, né? E a gente pode até mesmo anotar reações ali do entrevistado, né? Como o Fred colocou, momentos que ele travou. A verdade, o caderno, cheio de bola. Maravilhoso. Né? E a gente pode. O Fred colocou isso, né? Você anotar momentos que o cara trava, aquele momento que você percebeu que o olho dele, né? Putz, o cara tá quase chorando, várias coisas do ambiente dá para anotar. Vamos para a pergunta agora do Matheus Silvestre. Durante uma entrevista, o que vocês fazem quando o entrevistado adota uma posição mais defensiva, se esquivando de perguntas e dando a impressão que parece esconder algo? Mari, com você. Bom, eu acho que nessa pergunta do Matheus, a gente fala de a gente pode usar 2 tipos de entrevistados diferentes, né? Quando a gente fala com, por exemplo, corregedor de polícia, delegado, enfim, obviamente que essas pessoas vão escorregar até o chamado sabonete, né, que a gente chama. Ontem mesmo eu fiz uma entrevista com o secretário também, que é assim, eu poderia perguntar para ele absolutamente o que eu quisesse. Nossa, tudo. Ele ia continuar me respondendo o que ele queria também. Então, a gente também tem que ter consciência disso e saber usar isso um pouco a nosso favor, né? Eu lembro uma vez que eu fiz uma entrevista com um corregedor e todas as perguntas ele escorregava, ele não queria falar sobre. Só que você consegue ganhar o outro, como que eu posso dizer, por uma pergunta que ele não vai responder e o não responder vai ser a resposta. Por exemplo, era uma entrevista que a gente estava falando de um caso específico, então eu perguntei para ele se a gente poderia falar que aquele caso era uma execução. Enfim, porque a polícia não tinha seguido nenhum protocolo de como que você faz. Era o caso de Guararema, se eu não me engano, que foi o maior, né, de todos os tempos de morte assim, em polícia. Enfim, ele não me responder que aquilo não poderia ser considerado uma execução ou usar o termo não, eu não falo em execução ou isso, aquilo, já é uma resposta. Então, a gente também tem que ter esse tipo de consciência, né? Esse tipo de entrevistado que a gente já sabe que não vai responder o que a gente quer. Tentar trazer alguma pergunta que a pessoa vai olhar e falar assim, pô, essa pessoa não respondeu nada. E aí ela mesma vai acabar se queimando. Então, a gente tem que ter esse tipo de jogada em mente, porque há entrevistados que não vão falar, então você tem que usar isso de fato a seu favor. Mas há outra perspectiva de entrevistados que eles de fato não estão confiando naquilo que você está fazendo, né? Principalmente quando a gente fala de pessoas que o Fred chama assim, falou das pessoas comuns, né? Ou pessoas que não estão acostumadas com jornalista, a gente tem pessoas que estão acostumadas, políticos, enfim, que vão fazer esse joguinho, e pessoas que de fato não estão acostumadas. E elas não te responderem, às vezes, uma autodefesa delas, né? De não ter a imagem mudada, de não ter a imagem... ter traçada uma outra imagem dela. Eu tenho um exemplo muito claro disso. Uma vez eu fiz uma reportagem que fiquei 4 meses apurando, era uma reportagem presencial, era um grupo de quatro rappers, cada um deles no centro de São Paulo, um deles em situação de rua, outros não.
E aí um deles detestava jornalista, porque assim, eu conversei com um deles, e aí ele me falou desse grupo que era o Desgraça Clã e tudo mais. Aí eu falei, beleza, eu vou acompanhar a rotina de vocês por 4 meses, então eu vou brotar aqui no meio do centrão do nada e vou ficar com vocês, fazendo o que vocês vão fazer. Vocês vão ter que me aguentar por 4 meses, mas eu também vou ter que conversar pessoalmente com cada um de vocês. E um deles detestava jornalista, detestava. Ele sentou na minha frente e falou assim: eu odeio jornalista. E, tipo, foi assim que começou a entrevista. Então, obviamente que ele ia dar uma esquivada e tudo mais. E aí, nesse tipo de entrevistado, você tem que, de fato, trazer a empatia, você transformar aquilo numa conversa, você mergulhar na realidade dele, mostrar que você, de fato, está interessada, porque se você simplesmente sentar e entender e falar assim, essa pessoa não quer me contar a vida dela porque ela está acuada, ela realmente não vai contar. Então, ter esse tipo de consciência, mostrar que você de fato está interessada. Eu acho que a maioria das minhas grandes reportagens foram feitas assim, com pessoas que detestavam jornalistas. Em Mariana também, quando eu passei um dia lá com a família de atingidos, com a família D'Angelo, eles odiavam jornalistas, até, nossa, detestavam. Eu cheguei lá, o marido estava super recluso, ele não queria me responder nada. Mas nesses casos é você, de fato, mostrar empatia, é você fazer perguntas sobre coisas que a pessoa acabou de falar, para ela saber que você está entendendo, que você está acompanhando, que você tá ali. Então, acho que a gente tem que trabalhar com essas duas pessoas, né? As que não vão responder, e que você tem que ter a sua jogada de cintura, e também com esse outro entrevistado que vai detestar jornalistas, porque a realidade dele nunca foi contada da maneira como deveria ser contada. Então, nesse caso, você tem que usar da empatia. Acho que são esses dois entrevistados aí que a gente pode ter, que são sabonetezinhos. Maravilha, Mari. A gente tem uma pergunta aqui direcionada ao Fred, feita pela Karina Gonçalves, né? O Fred falou sobre a questão da diferença de quem conduz a narrativa, né? Quando contou o caso do aluno que queria contar a história da mãe. Na opinião que eu vou direcionar para ele, mas, né? Como a narrativa muda dependendo de quem conta? Fred, acho que o seu microfone. Seu microfone acho que está mutado. Agora. Então, isso é uma questão humana, né? A gente está lidando primeiro assim, a gente está lidando com a memória, né? A memória, ela muda, a gente recria, a gente às vezes tem a memória das coisas que nos contaram, né? E não, eu tenho memórias da minha primeira infância que eu fui construindo a partir das narrativas dos meus pais, enfim, né? E um pouco dos flashes das minhas, enfim. A memória é uma construção, né? Eu não gosto de dizer que a memória é uma ficção, porque isso, né, acaba gerando para mim pode ser uma premissa para invenção, né? Mas no texto, que é uma coisa que é inaceitável dentro do jornalismo, né? Dentro de um texto biográfico. E então, assim, como que eu lido com essas diferenças, né? É uma composição, né? O filho, eu tenho um exemplo muito emblemático de uma família que estava contando a história, né? Um livro sobre o pai, né? E tinham os irmãos, né? O pai já tinha morrido, né? Então a história do pai foi resgatada através dos filhos, e a gente já tinha conversado com todos os filhos, né? E todos trazendo histórias muito, né, intensas e boas desse pai, né? Memórias saudosas, e eles se emocionavam, tal, até que chegou uma filha e falou: olha, desculpa, já peço desculpa de antemão, assim, porque eu não vou conseguir ajudar vocês, né? Porque eu não tenho nada de bom para falar do meu pai, né?
Então, assim, é um exemplo também de meio que uma recusa da entrevista, né? É de uma recusa ou de uma negação devido a, assim, eu não vou conseguir contribuir, né? E daí a gente falou, não, mas então conta de você, né? Conta pra gente de você, né? E essa entrevista durou 2 horas, né? E aí veio muitas histórias da família, do pai, né? E, assim, essa diferença entre as versões, né? Na verdade, é uma coisa muito boa, né? Porque não existe, assim, não existe uma história com uma versão só, né? E, e eu acho que é aí que está a vida, né? A riqueza da vida, e é aí que está também a grande motivação da literatura, né? As histórias, elas são feitas de contradições, né? A história, a gente vai pegar um romance, a gente pega qualquer livro, assim, muito bom, a gente vê que existem muitos problemas para serem resolvidos, né? E quando a gente fala da vida real, a gente está falando dessa complexidade mesmo, né? Agora, quando a gente está lidando com uma família, né, a gente não quer que o livro gere uma briga, né? Essa é uma realidade, né? A família está lá querendo contar uma história, é um motivo de celebração, é um motivo, né, de alegria, e, e aí, de repente, entra lá os biógrafos e acaba gerando uma guerra familiar. Não é a nossa intenção, né? Então, aí a gente entra no consenso, né? Precisa entrar num consenso, numa psicologia também, né? Entre as pessoas, para que todos se sintam contemplados e, ao mesmo tempo, não gere esse conflito, né? Então, a gente trabalha o texto, a gente usa sutilezas, né? É um texto, né, que tem essa peculiaridade, né? E aí eu acho que foge um pouco da prática do jornalismo, né, dos jornais, das revistas, que é a pessoa acaba lendo o texto antes, né, da publicação, né? Então, mas assim, a gente entra com né, a gente também precisa entrar e ajudar a pessoa a ter esse senso crítico de que para o texto funcionar mesmo, precisa ter uma verdade, porque senão o leitor acaba desistindo desse texto na primeira página, né? Quando ele vê que o livro vai contar de uma pessoa incrível, imbatível, infalível, perfeita, um herói, né? Aí você fala, tá bom, né? Então deixa eu pegar outra coisa para ler, porque eu não vou aprender nada aqui, né? Então a gente, ao mesmo tempo, né, ao longo do processo, a gente vai educando muitas pessoas sobre o que está acontecendo, né? Agora é a fase das entrevistas, pode acontecer isso, vai acontecer assim, assado, você vai lembrar de coisas amanhã, então marca isso, depois na próxima a gente conversa sobre isso, né? E depois, na hora do texto também, a gente passa muito essa noção da responsabilidade do texto, né? E vai aparando essas arestas para que algumas coisas fiquem mais delicadas, né, que são mais delicadas, fiquem mais sutis, mas que o texto final contemple as versões, as diferentes versões. Então, em muitos casos é simples, é só falar assim, fulana lembra disso, 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 já ciclano lembra assado, né? A, a, assim, tem muitas, tem desde detalhes até coisas mais importantes, assim, tipo, era um domingo, não, era sábado, né? Alguns falam que foi domingo, outros falam que foi sábado, ninguém lembra direito. Tá bom, isso faz parte da história, mas o fato é que aconteceu, né, aquele, sei lá, aquele acidente e tal. Então, é mais ou menos isso, é um consenso e assumir mesmo, né, muitas vezes, as opiniões diferentes. Tá certo. Dicas essenciais aí para quem está escrevendo biografia ou perfil, hein, gente? Uma pergunta do André Santoro agora, tá? Vou direcionar para o João. Como convencer um leitor ou leitora a ler uma reportagem de 10, 15, 20 páginas nesses tempos de TikTok, né? E dessas comunicações mais rápidas? André, meu orientador de TCC, que eu amo tanto. Então, eu acho que é o seguinte, o convencimento é pela pauta. Se a pauta é boa, se o texto é bom, se tem notícia ali, você
Porque, basicamente, a pessoa não precisa ler a matéria para nada, né? Ela pode ficar no Instagram dela, pode ficar... Você tá entendendo? A gente hoje, como jornalista, a gente está disputando a atenção da pessoa com milhões de coisas. O TikTok, o Instagram, o Facebook, a TV, a namorada, absolutamente tudo. Aquilo é imprescindível? Imprescindível é a gente tomar banho e se alimentar. Ir ao banheiro. Não é. Então, você tem que ser surpreendente. Você tem que tentar ser surpreendente e incrível de forma que a pessoa fale, eu preciso parar para ler isso. Essa história é relevante para mim. Eu quero saber a respeito desse assunto. E aí você pega e conquista ela. Eu acho que é muito mais a escolha da pauta, o ineditismo ou a surpresa que a pauta pode causar do que qualquer outra coisa. Porque, assim, você pega uma revista, a Veja, por exemplo. Eu sou assinante. Tem as coisas mais quentes que eu leio no fim de semana e tem as coisas que eu deixo para ler ao longo da semana. Eu leio 100%? Tem coisas sobre... Alguns assuntos me interessam menos, como ciência e tudo mais. Então, quando eu era repórter de lá, da revista, eu lia tudo. Mas como leitor e admirador, eu leio aquilo que me supre mais como leitor. A Piauí é a mesma coisa. Eu tenho um timing dela. Eu leio as coisas quentes antes e depois eu vou lendo ao longo de um mês, que é o tempo da revista, para que quando chegar nova em casa eu já ter lido tudo. Mas tudo bem se você não lê alguma coisa que você não se interessa tanto. Tem gente que não tem tanta aptidão para ler sobre, sei lá, meio ambiente, ou saúde, e gosta mais de política, gosta mais de perfis, gosta mais de outros assuntos. Eu acho que a partir do momento... Porque boas histórias são boas histórias, né? Se você gosta de furos, se você gosta de perfis bem feitos, não importa se é um tema ligado à saúde, meio ambiente, um pescador, Trump, é uma boa história. E boa história, ela tá, do meu ponto de vista, ela tá acima de tudo. Então você tem que tentar esbarrar na vida do leitor de alguma forma, seja por rede social, seja pelo site do veículo ou para quem trabalha em revista, né, pelo papel, e ele lê. Legal, muito bom. Vamos para uma pergunta agora do Gustavo Nori. A gente já está se aproximando, né, próximo do final. Qual o processo prático criativo para transformar, por exemplo, 1 hora de entrevista em algo que não seja só aspas, mas um texto bem desenvolvido? Mari, eu vou direcionar para você, tá? Vamos lá. Acho que essa pergunta também diz muito respeito a uma coisa que, gente, estamos aqui em jornalistas, pessoas se formando, mas a gente tem que ser sincero que texto jornalístico é chato demais. É uma coisa assim, é chato, a gente tem que assumir. Eu não vou pegar um texto de hard news e dar para minha tia ler, ela não vai falar que é um texto super, super legal. E aí temos a vantagem da grande reportagem, né? Que faz com que entenda, assim, o hard news, é claro, muito difícil um jornalista conseguir não colocar muitas aspas, não conseguir muitas coisas, porque ele precisa dar aquela notícia pronta ali agora acontecendo. Mas eu acho que a principal ferramenta que eu acabo usando nos meus textos quando eu vou sentar para escrever alguma grande reportagem ou, enfim, um texto, eu não fico pensando que eu preciso seguir uma linha, um cabeçalhozinho jornalístico, né? Que a gente às vezes acaba usando no hard news. Eu não fico pensando que eu preciso ter um bonequinho e eu só preciso injetar coisas nesse bonequinho. Eu acabo me utilizando muito de recursos ficcionais, que é a escrita de romance, enfim, é você de fato traçar um texto. Eu sei que quando eu fui para Mariana fazer essa reportagem, eu vou falar dela sempre, porque eu sou uma Mariana antes e uma Mariana depois dessa reportagem. Eu fiquei o dia inteiro lá com eles, enfim. E aí, no finalzinho do meu dia, a Maria, que era a esposa do marido, ela falou assim: quer conhecer uma cidade destruída? E aí foi quando a gente entrou no carro e ela me levou aonde seria a chamada Paracatu de Baixo, que foi onde a lama veio e causou toda a destruição e tá tudo parado, né, para que não se esqueça do que aconteceu. E quando eu cheguei no lugar onde eu estava hospedada, Mariana, eu sentei e eu falei, eu preciso escrever
o que eu senti estando ali, quais que foram as minhas sensações de estar naquele lugar, de sentir a minha pele queimando, de sentir a minha pele coçando, de ver aquela destruição. Então eu precisei escrever tudo aquilo. E eu, obviamente, não me usei de técnica jornalística alguma para fazer isso. Alguma, assim. Eu acho que me usei mais técnicas de recursos que são da escrita de um romance ou de um ensaio do que propriamente um texto jornalístico. Então, eu acho que para a gente sair um pouco dessa lógica das aspas grandes, enfim, eu sei que vai ser meio óbvio que eu falar, não adianta eu falar, a gente vai contar uma história, mas não é só contar, né? É narrar. Como que eu vou narrar essa história? Por qual perspectiva que eu vou? Então, é você, de fato, estar ali atento, é você, de fato, estar imerso. Quando você abre um livro, o que você lê quando você está ali? Tendo uma história de ficção, enfim, não interessa qual que é a história do livro que você está lendo, mas um livro de ficção, um romance. Quando você abre aquele romance, você não está buscando diálogos, às vezes, gigantescos, está ali acontecendo uma história, e por que não se valer dessas técnicas para escrever um texto jornalístico, né? Às vezes, a realidade, ela acaba colocando uma camisa de força na gente, mas eu acho que sempre se valer de técnicas da escrita de romances, técnicas ficcionais que saiam um pouco dessa lógica, que saiam dessa camisa de força, faz com que você consiga deslanchar no seu texto, né? E não ficar muito preocupado só com as aspas. Você pode contar tudo que aquele seu entrevistado te falou sem colocar tudo na boca dele. Eu acho que sempre quando eu vou tentar colocar uma aspas no texto, eu quero colocar uma aspas que a pessoa leia e consiga ter alguma perspectiva de personalidade daquele personagem. Então, pode ser uma coisa bobinha, pode ser uma bobinha que eu digo assim, pode ser um dialeto que aquela pessoa usa, uma maneira como ela está se expressando. Eu acho que isso daí, quando você vai selecionar uma aspas, né, melhor você se valer do que você entende que pode resumir um pouco mais aquele personagem, seja usando todas as gírias que ele coloca naquela situação e tudo mais, para você trazer um pouco, porque a pessoa não está ali, ela não está escutando. Então, se você coloca uma aspas que a pessoa falando muita gíria, você já vai conseguir traçar um outro tipo de personalidade mesmo daquela pessoa. Então, aquela fala vem meio que para conduzir o seu leitor. Você vai pegando na mãozinha dele, vai falando, eu estou contando essa história, mas essa pessoa, ela fala assim, ela tem um jeito assim. É fazer com que a fala não seja só uma fala, que ela traga alguma coisa além para complementar esse texto que você está parindo, né? Tá certo. Hugo? Bom, gente, estamos chegando perto do final da nossa palestra. Só que antes da gente finalizar, eu queria pedir para vocês três fazerem considerações finais a respeito do tema da nossa mesa de hoje e até, se puderem, dar um último conselho aí para os nossos alunos que estão ávidos em escrever seus textos, estão empolgados aí com esse tipo de produção. Então, se vocês puderem, assim, 2 minutinhos, 3 minutinhos, falar um pouquinho para eles numa mensagem final, a gente agradece. Eu vou mudar um pouquinho a ordem inicial, tá? Já que a Mari também acabou de falar. Eu vou começar no Fred, vou no João e depois a gente finaliza com a Mari, tá bom? Fred, se você puder, por favor. Já vou começar agradecendo mais uma vez pelo convite e foi uma aula, né? É muito bom ouvir, né, os colegas. A gente vai confirmando muitas coisas, né? Reafirmando muitas coisas, porque tem uma coisa que vai seguir constantemente na vida de vocês, de todos nós, que são a gente se questiona muito, a gente se questiona muito, a gente sempre se pergunta se está no caminho certo. Por mais certeza que a gente tenha, né, na satisfação que a gente tenha, vai ter momentos que a gente, né,
e são importantes esses momentos que a gente para e coloca a vida em perspectiva e vê das nossas escolhas e tudo mais, né? Mas tudo isso, assim, para dizer que, assim, não é um caminho fácil, porque não existe, acho, caminho fácil, né? Se o caminho está fácil é porque tem alguma coisa errada, né? Eu compartilho aqui uma realidade, eu acho que é algo em comum, né, que tem, assim, entre nós três aqui que falamos, né, é que as histórias, elas não caem no colo, né, às vezes até cai e a gente não percebe, né, por mais que eu tenha feito, né, da reportagem um negócio, né, parte de um negócio, né, da editora, é um nicho muito específico, é uma coisa que as pessoas não sabem que existe, então também envolve muita prospecção, envolve a gente procurar essas histórias dos possíveis clientes, né? Então, o conselho que eu dou, assim, é que tenham certeza daquilo que vocês fazem, no sentido de que é algo que vocês gostem mesmo, né? Algo que façam o que faz sentido, porque não vai, assim, vai ter muitos momentos, né? Vão ter muitos momentos difíceis e o que sustenta a insistência é a certeza que a gente está no caminho certo, de que a gente está fazendo algo que a gente gosta, né? E o jornalismo está se reinventando mesmo, a gente está numa realidade completamente diferente, né, de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Então, usar a criatividade também, usar as possibilidades, né, do novo, né? Então, eu acho que é basicamente isso, assim, para não me estender muito. Oi. Bom, assim como o Fred, quero agradecer o convite. Eu sou muito, muito grato e tenho orgulho de ter sido estudante de jornalismo do Mackenzie. Eu aprendi pra caramba, não só com a faculdade, com as disciplinas, com os professores, mas muito com os colegas. Eu era de uma turma que eu sou mineiro e boa parte dos meus amigos não eram de São Paulo. Era gente de Ribeirão Preto, Araçatuba, Salvador, Mogi, Limeira, Araras, enfim, tinha muito forasteiro e foi muito legal, foi uma troca muito interessante, tenho muita saudade da época de faculdade. Eu acho que dicas que eu tenho de dar é ser curioso, absolutamente ler tudo que aparece pela frente, desde valor econômico até Instagram, enfim. Eu acho que a notícia, ela tá em todo lugar, você tem que saber ter conteúdo e repertório para entender que aquilo é relevante ou não. É isso. Tem que ser curioso e tem que ler. Não seguir em rede social só pessoas que endossem aquilo que você já acha e acredita, senão você fica bitolado e querendo produzir conteúdo para panela. Eu acho isso muito pequeno. Tentar preservar. É muito tentador ter a rede social, o like, a gente querer... a gente sabe o caminho fácil do like, né? É a polarização. São os extremos. Ali você vai conseguir ganhar algum tipo de projeção. Só que assim como a gente pesquisa sobre a pessoa quando a gente vai entrevistá-la, hoje as pessoas pesquisam sobre nós quando elas vão nos entrevistar. Então, se a gente expõe tudo que a gente acha sobre absolutamente é a favor do aborto, é contra o aborto, é a favor enfim, todas as pautas que a gente fica ali endossando ou falando em rede social, isso pode ser ruim se a gente quiser fazer uma matéria, de repente, com o Dom Odilo, entendeu? Que é um cara completamente conservador. Então, vale a pena? Eu acho que dá para a gente usar a rede social de uma forma profissional e pessoal, não precisa ter duas, mas de forma que você se preserve e preserve o tipo de pauta que você quer construir no futuro. O jornalismo ele está se reinventando, como o Fred falou. É óbvio que é muito mais interessante você ir para Mariana fazer a pauta, você ir para o Pará fazer pauta sobre casamento infantil, mas dá para fazer pautas muito bem feitas também, usando dados. Então, assim, tão importante quanto saber escrever é saber ler dado, é saber entrar no site do TSE, é saber entrar no site do TJ, é saber apurar. Assim, não adianta... estou aqui em Mariana se você não é bom jornalista. Estou aqui no Pará se você não é bom jornalista. Você tem que saber apurar. Seja ler o rosto de alguém, seja ler dado do site do TJ. Então, tem muitas pautas incríveis que estão na internet, em sites públicos, com informações públicas, que as pessoas não sabem ler, entrar e ver. Então, tem que ser curioso. É isso.
Obrigado, João. Desculpa, gente, eu tinha caído entre o Fred e o João, mas agora estou de volta. João, muito obrigado. Mária, com você. Bom, primeiro eu agradecer muito, eu sou a mais novinha aqui dessa mesa, saí há pouco do Mackenzie, não deu tempo nem de bater a saudade, mentira, que a saudade bate, a gente acaba o TCC falando que não quer mais olhar para a universidade, eu sei, mas a saudade bate depois, né, porque daí a vida profissional é mais complicada, isso eu garanto para vocês. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito promissor para o jornalismo, e eu acho que a questão das redes sociais, que todo mundo, né, que o João falou bastante, eu acho que também a maneira de como o jornalista tende a usar aquilo a seu favor, porque é uma coisa que eu falei há pouco tempo, não adianta a gente ter inúmeras notícias e o jornalista está fadado a só dar o que todo mundo está dando. Se a gente tem acesso a muitas outras coisas, então vamos atrás do que não tá sendo falado, do que não está sendo dito. Eu sou da seguinte visão, eu, Mariana, a quem discorde, quem não concorde, enfim, eu não dou atenção, não me preocupo com quantas pessoas estão lendo, com quantos likes eu tenho na matéria, quantos não. Na verdade, o que eu me preocupo é a pessoa que começou a ler meu texto, ela vai ler o texto do começo ao fim, ela vai, de alguma forma, ser impactada por aquela vida, por aquela pessoa. Então, eu acho que é isso que a gente tem que seguir, assim, antes de você começar a escrever um texto, não fica preocupada se a pessoa vai ler ou não vai, porque na boa, as pessoas não querem ler sobre pessoas em situação de rua, as pessoas não querem ler sobre a realidade do outro, porque é muito mais fácil a gente abrir uma notícia sabendo que estão matando um monte de preto e pobre na periferia. Ok, você não vai ser antirracista só se preocupando com isso. E eu acho que a gente vai conseguir, de fato, o jornalismo de fato muda a realidade quando ele passa a visão de que todas as pessoas, na verdade, elas importam. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco disso na nossa mente, de que a gente não vai mudar a realidade só falando das pessoas enquanto elas depois que elas morreram, assim, a gente não vai conseguir fazer com que a elite, com que a pessoa que está no 15º andar do Higienópolis consiga entender que na periferia há vida se a gente só fala enquanto essas pessoas estão morrendo. Então, tenham isso na cabeça de vocês quando vocês forem para algum lugar. Eu sou porreta mesmo, então acho que vocês podem ser também, de chegar para o editor e falar, não vou fazer isso, eu vou fazer tal coisa, porque a gente tem que ter na nossa cabeça, antes de mais nada, a nossa realidade, e a nossa realidade é o que vale acima de qualquer coisa. Você tem que ter em mente que você está fazendo aquilo porque você acredita naquilo que você está fazendo. Então, assim, poxa, hoje eu estou no Isto É, amanhã eu posso estar na Veja, no Intercept, enfim, não importa. O que importa é o material que eu vou entregar. Esse material eu entregaria e escreveria ele para qualquer outro lugar? Sim. Então, ter sempre muito bem determinadas as suas realidades, o que vocês querem, o que vocês vão fazer, não se sentirem acuados, não se sentirem com medo, assim, sempre conversar com o editor, sempre demonstrar, sempre fazer e tentar. Eu acho que a gente, por mais que eu fale aqui, muitas vezes eu não consigo falar sobre as realidades, sobre as coisas que eu quero. Então, assim, gente, vocês têm vontade de fazer, vai lá, aproveita que vocês estão aí com essa garra ainda, que vocês são jovens, que vocês têm formados, tem um monte de coisa para fazer. Foi aí que eu comecei a me descobrir. Vão atrás, putz, quer escrever uma reportagem, não vai ser remunerado ainda no portal independente, ok, mas foi assim, é assim que a gente vai começando, é assim que a gente vai fazendo. Então, quando vocês pararem para fazer alguma reportagem, eu acho que a gente tem que parar primeiro e olhar um pouquinho para dentro da gente, assim. Eu acredito nisso que eu estou fazendo, eu sei isso que eu estou fazendo, eu defendo isso que eu estou fazendo. Então, se vocês defendem, se vocês querem, se vocês vão atrás, cara, se joga, assim.
Eu não tô nem aí se 10 pessoas vão ler minha matéria, se 50 mil vão ler, se alguém vai clicar e vai ler, se alguém vai ler o título só. Na verdade, o que me importa é se a pessoa começou a ler o texto, eu quero que ela termine. E eu quero que ela, de alguma forma, saiba quem que é aquela pessoa, independentemente da onde ela está morando. Eu fico até um pouco emocionada, porque eu fiz uma reportagem uma vez, justamente com esse grupo do Desgraça Clã. Eu fiquei 4 meses apurando essa reportagem, porque eu queria contar aquela história. Eu queria, de alguma forma, entender aquele universo. Eu precisei de 4 meses para conseguir unir essas realidades em uma reportagem, em um texto que fizesse sentido. Eu fiquei 2 meses atrás de editores, implorando para que essa reportagem fosse publicada. Essa reportagem foi publicada num domingo de manhã, um dia que todo mundo sabe é de péssima audiência, que as pessoas não leem, é uma reportagem que, assim, para eles não interessava muito falar sobre aquelas vidas que estavam ali acontecendo. E entre uma das reportagens que eu fiz, foi a única vez que eu fiz uma pergunta na minha vida para ele, que foi quando você morresse, o que você queria que estivesse escrito na sua lápide? Foi a única vez que eu fiz essa pergunta na minha vida. E ele me respondeu, eu não sei se eu consegui, mas eu morri tentando. E ele foi uma das primeiras vítimas de coronavírus aqui no país. Ele saiu no SPTV depois que ele morreu. E, de alguma forma, a história dele está eternizada. Então, façam por vocês. Essa história não foi... Ninguém queria publicar isso daí, eles não estão... As pessoas não se importam para pessoas em situação de rua, elas não se importam para quem está na quebrada, eles não se importam com absolutamente nada. Essa reportagem da Sônia também teve várias brigas, acharam que a história não deveria ser publicada, mas eu sei que se ela tivesse morrido com um tiro de fuzil pela polícia, os portais de notícia estariam dando essa reportagem na home. Então, eu acho que a gente tem que ir atrás de notícias sim, mas a gente tem que ir atrás dos nossos próprios ideais. E se a gente tem os nossos ideais muito bem resolvidos, a gente vai fazer jornalismo por trabalho, a gente vai fazer, porque isso daqui é o que paga as nossas contas, que paga o nosso aluguel, mas a gente também tem que fazer o nosso. Então, sair um pouco dessa camisa de força e falar, ok, nenhum editor quer me publicar, mas eu vou lá e faço. Gente, desculpa, mas a minha reportagem de Mariana foi paga pelo Felipe Neto, sabe? Eu joguei no Twitter para ele que eu precisava de R$500 e ele me deu R$500 e eu passei 3 meses tentando publicar essa reportagem. E então é isso. Tenham em mente o que vocês querem, vão atrás, não fiquem se importando com o tamanho de audiência, quantas pessoas vão ler, se vocês vão ganhar prêmio, se vai ser remunerado, assim, remunerado que eu digo, se você vai ganhar muito, eu vou acabar aqui, e façam por vocês, assim, não vão atrás de reconhecimento, e é isso, acho que aí o trabalho acaba acontecendo. Maravilhosa! Obrigado, Mari. Pessoal, eu sei que a gente poderia ficar falando aqui por horas e horas, tantas histórias inspiradoras aqui para gente. Os comentários aí do público deixou isso muito claro, né? Mas, infelizmente, temos um horário a cumprir, temos outras mesas pela frente, então eu queria agradecer muito aos nossos convidados que abrilhantaram ainda mais o nosso evento. Queria também agradecer a professora Patrícia Paixão, que esteve também aqui nessa mediação. Lembrar a todos que estão aqui que ainda temos outras mesas no período da tarde, as próximas são sobre audiojornalismo e outras sobre telejornalismo, à 1h30 da tarde. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê. Tchau, tchau para todos e até mais.